Olá pessoal, eu sou o professor Kleber Paganelli, aqui da Escola Rico Domingues, e venho trazer aqui mais uma dica. Agora a dica versa sobre direito previdenciário. Você que está se preparando para provas de concursos em geral, provas de tribunais, provas do INSS, enfim. Temos aqui uma dica bem interessante, bem simples, mas ao mesmo tempo importante para que você não caia em nenhuma pegadinha do examinador. A dica diz respeito à figura do segurado facultativo, do segurado que faça parte de regime próprio de previdência, não poder se filiar ao regime geral de previdência como segurado facultativo. Vejamos o que diz o artigo 201, parágrafo 5º da Constituição. Acompanhem comigo na tela o que diz o parágrafo 5º. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência. Acompanhem comigo o raciocínio. Esse dispositivo da Constituição, ele está vedando, ele está proibindo a seguinte situação. Imaginem determinada pessoa que foi aprovada em um concurso público. Você, por exemplo, você hoje faz parte do regime geral de previdência. Vamos imaginar essa hipótese. Ou você é segurado contribuinte individual, você é um autônomo, por exemplo, ou você é empregado de determinada empresa, enfim, você faz parte do regime geral de previdência. Você é empregado da empresa X, você recolhe, você contribui para, como dizem, para o INSS. Muito bem. Você está se preparando, você quer ser aprovado em um concurso e, felizmente, você é aprovado, por exemplo, para um cargo público. Você, portanto, passa a ser servidor público federal. Vamos imaginar esse exemplo. Você é servidor agora público federal. A pergunta é, será que você, ao ser empossado e ao começar a exercer a sua função de servidor público e, portanto, agora vinculado a regime próprio dos servidores públicos federais, será que você pode continuar a recolher para o INSS, como você vinha fazendo anteriormente? A resposta é depende. Então, se você quiser continuar a recolher como segurado facultativo, nós acabamos de ver o texto do parágrafo 5º. Não é possível. A Constituição proíbe. Então, ou você faz parte de regime próprio, e, portanto, você passa a ter que preencher as regras do seu respectivo regime próprio, só que aí você não pode recolher no INSS, no regime geral de previdência, como segurado facultativo. Só que tem um detalhe, cuidado com a pegadinha. Você não pode recolher, participar como segurado facultativo. Porém, imagine o seguinte, você foi aprovado no concurso público, agora servidor federal, mas à noite você costuma lecionar em determinada escola. Você vai lá dar direito à disciplina direito previdenciário, Você estudou tanto aí para o seu concurso e agora você resolveu ministrar essa disciplina direito previdenciário numa escola, num curso preparatório para concursos. Ótimo. Você estando na condição de professor nessa escola, você está vinculado ao regime geral de previdência na qualidade de segurado obrigatório. Nesse caso, você será considerado contribuinte individual. Será que nesse caso você pode recolher para o regime geral de previdência? Resposta: você não só pode, como você deve recolher, porque você é segurado obrigatório na qualidade de contribuinte individual. Então veja que inclusive você vai poder ter direito, por exemplo, a 2 aposentadorias. Uma do regime geral, se você preencher as regras do regime geral, e uma lá no seu regime próprio enquanto servidor público federal, desde que, é claro, você preencha os requisitos em cada um dos regimes. Então tomem cuidado com a pegadinha, porque não é toda e qualquer situação que o participante de regime próprio está impossibilitado de recolher para o regime geral. Ele só está impossibilitado quando se trata de segurado facultativo. Você é servidor público e não exerce nenhuma atividade que o enquadre como segurado obrigatório do regime geral. É nesse caso que você não pode recolher para o RGPS, para o regime geral, porque a sua única alternativa seria recolher como facultativo, e isso a Constituição veda, proíbe conforme o artigo 201, parágrafo 5º.
Só para finalizar o raciocínio, não poderia deixar de falar que nós temos um dispositivo contido no Decreto 3.048 de 99, é o decreto da Previdência, Decreto 3.040 de 99, no seu artigo 11, parágrafo 2º, ele traz esse mesmo artigo da Constituição, só que com uma ressalva. Acompanhem comigo na tela o que diz o artigo 11, parágrafo 2º do Decreto 3.048. Vejam só. É vedada a filiação ao regime geral de previdência na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência social. Vejam que aqui, pessoal, está tudo igual ao parágrafo 5º do artigo 201. Depois da vírgula que é o problema, porque ele continua dizendo, salvo, ou seja, há uma exceção, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida, nesta condição, contribuição ao respectivo regime próprio. Voltem aqui para mim então. Atenção nesse dispositivo, pessoal. Eu vou ser bem sincero, eu acho bastante problemático esse dispositivo, por quê? Vejam que ele está trazendo uma exceção e dizendo, nesta hipótese, quem faz parte de regime próprio poderia sim recolher como segurado facultativo no regime geral de previdência. E qual é essa hipótese? O que diz o artigo 11, parágrafo 2º? Quando esse servidor público, ele se afasta sem vencimentos e ainda, desde que ele não possa contribuir para o seu regime próprio, enquanto ele se afasta. Vamos imaginar o seu exemplo novamente. Você foi aprovado, servidor público federal, e resolve fazer uma pós-graduação no exterior. E nesse caso, vamos imaginar que o seu regime próprio preveja que esse afastamento, ele será do tipo não remunerado, sem vencimentos. Nesse caso, diz o decreto, que se você se afastar, você vai ficar 2 anos lá fazendo a sua pós-graduação. Você se afastou e o seu regime próprio não permite que você continue contribuindo para ele, regime próprio, enquanto você está afastado. Neste caso, o decreto 3.048 diz que você poderia recolher para o regime geral de previdência como facultativo. E aí eu chamo a atenção, pessoal. Aqui nós temos um problema. Porque a Constituição ela não abre nenhuma exceção. Quem fez essa exceção foi o decreto. A meu ver, o decreto disse mais do que a lei, ou melhor, mais do que a própria Constituição. E aí a pergunta é, ok, professor, se aparece essa questão na prova, o que eu respondo? O que eu tenho visto, pessoal, é o dispositivo da Constituição, no seu parágrafo 5º, a sua literalidade. Geralmente, as provas que abordam esse tema específico não trazem essa exceção do decreto. E eu acho bem conveniente que o examinador não traga, porque é uma questão que pode surgir, certamente ela vai surgir, vai acarretar impugnações, recursos e etc. Porque a Constituição não abre exceção. Então, a meu ver, eu diria, continuem indo pela regra, no sentido de que, fazendo parte de regime próprio, não pode recolher no regime geral como facultativo. Ainda que exista a regrinha que nós acabamos de ver do decreto, eu sugiro, vá pela regra da Constituição, que é mais seguro. Ok, pessoal, espero ter esclarecido aí mais uma dica. Fiquem atentos, porque nós vamos continuar postando várias dicas aí em direito do trabalho, processo do trabalho e direito previdenciário. Atenção no canal da Escola Rico Domingues aí no YouTube. Abraços e sucesso a todos.